Meus amigos, no meio desta Semana Santa, no aniversário da morte de Jesus, que no fim da sua carreira terrestre, aos 33 anos, no dia 7 de abril do ano 33, hoje é 8, quase que coincidimos com o aniversário da morte de Jesus, que foi no dia 7 de abril do ano 33. Ele disse: está consumado. Está consumado o quê? Está consumada a minha tarefa terrestre. Entrei na minha glória. Não devia, então, o Cristo sofrer tudo isto para se entrar na sua glória? É a proclamação da sua autorrealização completa. Está consumado. Todos os livros sacros da humanidade, dentro e fora do cristianismo, convergem num único ponto: libertação. Libertação do homem e nada mais. A libertação interior. Libertação de quê? Da longa e multimilenar escravidão. O nosso eu divino, desde o tempo do Gênesis, foi escravizado pelo nosso ego humano. O sopro de Deus foi escravizado pelo sibilo da serpente, segundo a linguagem simbólica de Moisés. A serpente prevaleceu contra o sopro do Zeruim, das potências criadoras. Este é o conteúdo de todo o Gênesis. E desde aquele tempo, milhares de anos atrás, continua. O nosso eu divino ainda não conquistou a sua liberdade. Está em luta ainda com o nosso ego humano. Nas nossas verdades eternas da alvorada, o número 16, que é o último, diz assim: eu afirmo a soberania da minha substância divina sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas. As circunstâncias humanas são o nosso ego. A substância divina é o nosso eu. Esse é o nosso supremo ideal de autorrealização. Afirmar a soberania da nossa substância divina contra todas as tiranias das circunstâncias humanas. E estas tiranias das circunstâncias humanas são muito grandes. A tirania material, a tirania sexual e a tirania social. 3 exércitos contra nós. E estes exércitos têm que ser derrotados pela soberania do nosso eu divino. Todas estas tiranias das circunstâncias humanas, tirania material da propriedade, tirania sexual e tirania social. No tempo do Gênesis só existia uma tirania, a tirania sexual. A tirania material da possessividade não existia. O homem não tinha ainda propriedade nenhuma, não tratava de dinheiro nem nada. Portanto, não podia mencionar a tirania material. Também não existia tirania social. A tirania social é a última das nossas tiranias de hoje. Nós somos vítimas da opinião pública. Somos vítimas da imprensa. Somos vítimas do cinema. Somos vítimas do rádio e, ultimamente, vítimas da televisão. É a tirania social. Eles impõem o que nós devemos pensar e fazer. Nós vivemos num terrível halodeterminismo
Não temos nenhuma autodeterminação. A sociedade manda, a moda manda, a imprensa manda, o cinema manda, a rádio manda, a televisão. Nós estamos imbuídos de ideias de sociedade e não temos nenhuma autodeterminação própria. Esta é a última das nossas tiranias sociais. Bem, mas no tempo de Gênesis não existia tirania social e não existia tirania material de possessividade. Só existia uma grande tirania. Quando o homem emergiu do mundo animal e adquiriu um pouco de inteligência, a sua inteligência superou o instinto e a inteligência o pervertiu. O animal faz procriação por amor à procriação, usa o sexo por amor aos filhos. Isto é do tempo do instinto. Mas quando nasceu a inteligência, que Moisés chama a serpente sugeriu uma perversão do instinto sexual. Mostrou que o instinto sexual podia ser um fim em si mesmo. Podia ser uma idolatria masculina e feminina. A gente podia praticar a libido sexual para satisfazer a luxúria sexual. Isto a inteligência sugeriu à primeira mulher e a mulher sugeriu ao primeiro homem, e aí houve a primeira tirania da humanidade. Adotaram a luxúria sexual como um fim. O animal não sabe nada disto. O animal pratica sexualidade, mas unicamente para a procriação. Não é um fim para ele. E a humanidade degenerou na idolatria da sexualidade. Esta é a primeira maldição do Gênesis. Aquela tríplice maldição que os Elohim, as forças criadoras, porque no Gênesis nunca se fala de Deus, só se fala nos Elohim, nas forças criadoras. Lançaram 3 maldições. A maldição à inteligência, a maldição à mulher e a maldição ao homem. Por causa disto. Perversão do instinto sexual. A única tirania que havia naquele tempo. A serpente disseram os Elohim: porque fizeste isto? Porque perverteste o instinto natural do animal. Rastejarás no teu peito e no teu ventre e te nutirás do pó da terra. Esta é a maldição da inteligência. Rastejarás no teu peito. A Vulgata omitiu a palavra peito, mas no grego está. Rastejarás no teu peito, que é a parte emocional, e no teu ventre, que é a parte material, e comerás as coisas da terra durante toda a tua vida. A inteligência não se preocupa com nada, a não ser o pó da terra. O pó da terra. A inteligência se nutre das coisas terrestres. A filosofia diz: nada há no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos. A inteligência só se nutre das coisas materiais. Ela nada sabe de espiritualidade. Desde o tempo do Gênesis é assim. A mulher teve que ouvir o seguinte: porque atendeste a voz da serpente, em dores darás à luz a teus filhos e terás muitos incômodos com a gravidez e estarás sob o domínio do homem. Esta foi a maldição lançada pelos Elohim à mulher que se deixou derrotar pelo ego. O homem teve que ouvir o seguinte: a terra seja maldita por tua causa. Se a trabalhares, ela só te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás o teu pão no suor do teu rosto. Esta tríplice maldição
vem desde o tempo do Gênesis. Por quê? Porque a soberania da nossa substância divina foi derrotada pela tirania das circunstâncias humanas. E o primeiro filho que nasceu do primeiro casal, Caim, vejam que tarado, o primeiro homicida da humanidade. O primeiro homem que nasceu neste mundo foi o primeiro homicida. Matou seu irmão Abel por nada, só por inveja. Veja como saiu tarado o filho de Adão e Eva, porque eles não observaram a soberania da sua substância divina, mas sucumbiram à tirania das circunstâncias no plano sexual. É estranho. Ninguém compreende o que é que os Elohim queriam dizer com as misteriosas palavras. Crescei e multiplicai-vos. E quando eles se multiplicaram, uma terrível maldição sobre eles. Mas os Elohim não queriam dizer crescei fisicamente, pois eles eram adultos, não eram crianças. Eram em estado perfeito de adultez núbil e não precisavam crescer para se multiplicar. Os Elohim não mandaram crescer fisicamente, mandaram crescer espiritualmente. Aliás, no texto grego está claramente: engrandecei-vos e depois multiplicai-vos. Engrandecei-vos estará, espiritualmente. Chegai à altura da vossa humanidade. Vós não sois mais animais. Deixastes de ser animais, não sois simplesmente macho e fêmea. Vós sois seres humanos e deveis multiplicar-vos como seres humanos. Esta possibilidade está implícita nas palavras dos Elohim, que o homem devia subir a um plano superior de procriação. Ele devia procriar-se, mas não animalisticamente, mas hominalmente, humanamente. Isto o homem não fez, até hoje não fez. Há exceções. De vez em quando aparece uma fecundação não animal. Em todos os países se fala em Virgem Mãe, não só no cristianismo. Em todos os povos se mencionam grandes seres humanos que nasceram humanamente e foram concebidos humanamente e não animalisticamente. Moisés provavelmente não foi concebido animalisticamente. Nada se sabe de pai nem de mãe de Moisés. De muitos dos grandes iniciados do Oriente, sobretudo do Oriente, se diz o mesmo. Foram concebidos astralmente, bioplasmicamente, não pelo contato físico. Foram concebidos através de homem e mulher, mas sem contato físico, mas através de contato astral, ou como diz a ciência de hoje, de distância bioplásmica. Em Jesus, isto é claramente expresso nos evangelhos de Mateus e Lucas, e até João menciona. Isaías já tinha dito seis séculos antes de Cristo. A nova humanidade começará quando a Virgem estiver grávida. Este é o texto exato de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Quando a Virgem estiver grávida, humanamente, normalmente, animalisticamente, uma virgem não pode estar grávida. Se está grávida, não é virgem. E se é virgem, não pode estar grávida. Isaías, porém, quer dizer, na futura humanidade, na nova humanidade, a concepção se dará não animalisticamente, mas humanamente. E desta concepção humana nascerá a nova humanidade, cujo grande predecessor foi o corpo de Jesus. A nova humanidade, como Lucas conta misteriosamente, e Mateus também. Isto foi a grande tirania no princípio da humanidade. A única tirania
a multiplicação animal em vez de uma multiplicação hominal. Mas em nossos dias existem outras tiranias. A tirania da possessividade e a tirania da sociedade. A mais recente é a última. A possessividade também já é antiga. O homem se apodera de certos bens e diz: isto aqui é meu e dos meus, e acabou-se. E guerreia toda a humanidade, faz guerras à torta direita por causa da possessividade. Agressões violentas, sempre por causa dos bens materiais. Todas as guerras vêm da possessividade. A agressividade bélica é uma consequência da possessividade gananciosa da humanidade. A humanidade está derrotada, não só pela sexualidade, mas também pela possessividade e pela agressividade, até hoje. O cristianismo também continua no mesmo plano, infelizmente. O cristianismo nasceu puro. O cristianismo nasceu no dia 30 de maio do ano 33, em Jerusalém. Isto nós sabemos com absoluta certeza. O primeiro Pentecostes era no dia 30 de maio, num domingo, no dia 33 da nossa era. O cristianismo só tinha 120 pessoas. 120 discípulos de Jesus fizeram a sua meditação de 9 dias no cenáculo de Jerusalém. Logo depois da ascensão, que foi numa quinta-feira, eles tiveram a ordem de se reunir em oração permanente. E eles o fizeram. Eram 120 pessoas, diz Mestre Lucas, homens e mulheres. Ficaram 9 dias em profunda meditação. E no 10º dia, que é domingo, que era no dia 30 de maio, sabemos, surgiu das profundezas o eu divino e incorporou o ego humano. Eles abriram os olhos para a soberania da sua substância divina e incorporaram todas as tiranias das circunstâncias humanas na soberania do seu espírito. Saíram do cenáculo completamente transformados. Nada mais de egoísmo, nada de ganância, nada de luxúria, tudo compreensão espiritual. Foi o nascimento do cristianismo verdadeiro. Não vamos usar a palavra cristianismo, que já está tão deturpada. Da cristicidade. Era o nascimento da pura cristicidade de 120 pessoas. E que diz Mestre Lucas? Logo que eles saíram do cenáculo, depois de terem recebido o Espírito da verdade, o primeiro que eles fizeram é desfazer-se das suas posses. Eles disseram: mas nós podemos possuir bens materiais? Isto é incompatível com a nova humanidade. Vamos socializar livremente os nossos bens, que todos possam participar daquilo que é meu, e não somente eu. Não. O meu é da humanidade. O meu não é mais meu. O meu é nosso. E como nós fazemos parte da humanidade, diziam, nós vamos usufruir aquilo que é de todos. Como somos parte da humanidade, temos direito ao usufruto, mas não à posse. Renunciaram voluntariamente à posse dos seus bens, mas ficaram com o usufruto para não virarem mendigos. Porque o usufruto é permitido, mas a posse é absolutamente proibida pelos maiores mestres da humanidade. O Cristo não fez nenhum segredo disto. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele pode usufruir as coisas que são da humanidade de Deus, mas não pode possuir. A posse é um latrocínio perante Deus. Não a posse, não a abdicação legal da posse, como querem
certos mestres da humanidade de hoje, ninguém pode proibir legalmente a posse. Legalmente não se pode proibir a posse. Isto dá desordem maior do que antes. Mas a gente pode renunciar voluntariamente à posse. Isto não dá desordem, isto dá grandeza. Não a renúncia compulsória por lei, não. Mas a renúncia voluntária pela voz da consciência. Isto fizeram os 120 que iniciaram a verdadeira cristicidade. Mas hoje em dia, nenhuma igreja cristã insiste nisso. Dentro do cristianismo pode haver os maiores possuidores, os maiores milionários, todos são santos, todos estão aprovados pelas suas igrejas. Nenhuma igreja insiste na renúncia, nenhuma das posses. Porque perdão supõe consciência de ofensa. Se eu não tenho consciência de ofensa, não tenho nada que perdoar. Quando um vicioso é ofendido, ele se vinga. Este é o modo de reagir do vicioso, do profano. Quando o homem virtuoso é ofendido, ele perdoa. Esta é a reação do homem virtuoso. A ofensa só pode afetar o ego. Nunca pode afetar o eu. O ego é água. O eu é luz. Quando nós pomos água pura em contato com o ambiente impuro, a água se torna impura, é sabido. Mas quando nós pomos luz pura em contato com o ambiente impuro, a luz nunca se torna pura. Ela sai tão pura como entrou. A maior impureza. A luz não aceita impureza. E nosso eu é luz. Vós sois a luz do mundo. Quando alguém chega à consciência do seu eu luminoso, pode haver milhares de ofensores neste mundo. Não há nenhum ofendido. Porque se ele se sente ofendido, ele se põe no mesmo plano do ofensor. Ele se degrada ao ego. Porque o ofensor só pode estar no plano do ego. E se há um ofendido e um ofensor, há dois egos. Um ego ofensor e um ego ofendido. Que triste coisa é esta de a gente se sentir ofendido. Mas quando a gente se acostuma a não se identificar com o ego e a ignorar completamente essas misérias do velho ego, então a gente pode dizer, não, ninguém me ofendeu. Ofendeu este palhaço ego, mas não a mim, que eu sou a luz do mundo. Este palhaço ego sempre se sente ofendido. Ele se sente ofendido até quando não há ofensor. Ele até inventa ofensas. É incrível como o nosso ego gosta de inventar ofensas. Fulano me ofendeu. Ciclano me tratou com injustiça. Beltrano foi ingrato para comigo. Às vezes nada disto é verdade. Pura invenção de um ego. Mas o ego é louco por ofensa. Ele é terrivelmente ofendível. E quando a gente chega à inofendibilidade, tanto maior triunfo da sua substância divina sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas. Quer dizer que é possível, em pleno século XX, conquistar a vitória do eu divino sobre todas as misérias do ego humano. Exige uma força extraordinária que está potencialmente em cada um de nós, mas atualmente não foi desenvolvida. Na maior parte dos homens, esta força vitoriosa continua a dormir a vida inteira e nunca agora. Aqui estamos para tratar seriamente da nossa libertação. Nada temos que fazer na meditação e no retiro, senão forjar armas para a nossa libertação. Nós não vamos libertar-nos durante o retiro, mas podemos forjar armas
poderosas a consciência do nosso eu divino. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E as obras que eu faço, não é o meu pobre ego que as faz. É o meu eu divino, o Pai que faz as obras. Quem entra nesta consciência da identificação com o seu eu divino, pode viver vitorioso 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem ser derrotado pela tirania do seu ego humano, mas ser perenemente vitorioso na soberania do seu eu divino. Este é o grande ideal nosso e de toda a humanidade. Vamos forjar as nossas armas, as armas da nossa alma, não as armas do nosso corpo, que são violentos, mas as armas da nossa alma, que nos pode libertar de toda a escravidão e fazer-nos entrar naquilo que Paulo de Tarso chama a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Há quase 2000 anos, Divino Mestre, lá no alto do Gólgota, em Jerusalém, do trono ensanguentado da tua cruz, tu disseste, está consumado. E nós estamos celebrando o aniversário deste dia, dessas palavras. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estava consumada a tua perfeita libertação. O teu ego humano muitas vezes queria impedir as glórias do teu eu divino. Tinha medo do sofrimento. Pediu que passasse o cálice do sofrimento sem beber. Mas o teu eu divino respondeu, mas não se faça a minha vontade, do meu ego humano. Faça-se a tua vontade, meu eu divino, meu Pai. Mesmo que eu beba o cálice do sofrimento até a última gota. E o teu ego humano bradou, meu Deus, por que me desamparaste? Mas o teu eu divino crístico logo respondeu, mas Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumada a minha tarefa terrestre. A razão de eu ser da encarnação do meu verbo terminou hoje, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, antes da grande Páscoa. Está consumada a minha missão. Divino Mestre, quando poderei eu dizer estas palavras? Está terminada a minha libertação, ao menos no estágio terrestre da minha evolução? Será que eu posso dizer tais palavras no fim da minha vida terrestre? Está consumado. Por enquanto eu tenho que dizer que está começado. Será que eu já posso dizer que está começada a minha libertação? Ou nem posso dizer que está principiada e começada, iniciada a minha libertação? Se ainda não iniciei a minha libertação, seja hoje, no aniversário da tua consumação, o dia em que eu possa dizer, estou começando a minha libertação. Não te peço, meu mestre, que me libertes dos meus inimigos. Peço-te apenas que me libertes de mim mesmo.
Não te peço que me libertes de tragédias, de desastres, de doenças e de morte, não. Isso são coisas externas que não afetam a minha soberania interna. Peço-te apenas, me libertes da tirania do meu próprio ego humano e me ajudes a conquistar a soberania do meu eu divino. Isto te peço no dia da tua morte e no dia da tua consumação terrestre, que eu possa dizer, pelo menos, comecei. Hoje, na Sexta-feira Santa, comecei a minha libertação. Pelo menos, não tenho mais fome de escravidão. Já comecei a ter fastio da minha velha escravidão. E o fastio da escravidão é o início, ou pelo menos o prelúdio da libertação. Divino Mestre, em nome da tua consumação na Sexta-feira, te peço, me dês forças para que eu também possa dizer um dia, está consumado. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito.